Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 1 ao 7, aula 68, os primeiros momentos de sofrimento contra o Senhor Jesus. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele, diziam: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: Eis o homem. E ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Leve-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Pronto. Temos aí a primeira leitura, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. Antes da gente começar a aula em si, deixa eu chamar aqui o meu parceiro Davi, que hoje se atrasou um pouquinho, mas já está aqui com a gente, direto de Jerusalém. Não é isso, Davi? Você estava em Jerusalém? Jerusalém de Campo Grande. Jerusalém de Campo Grande. Tudo bom, Davi? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos. Legal, Davi. Então vamos em frente, né? Já lemos o texto de João 19, de versículos 1 ao 7. Então vamos seguir com a nossa aula nesse momento onde começam, né, as aflições de Cristo, né? Toda aquela preparação que foi feita por Jesus com os seus discípulos, né? Todas aquelas falas que ele teve, falando sobre a necessidade de ir para a cruz, de que era algo inevitável, que tinha que acontecer. Não foi um desejo humano, não foi uma obrigação imposta pela religião, também não foi assim uma condenação romana, foi um ato soberano de Deus, né? Nós já falamos sobre isso muitas e muitas vezes, e nós vimos nas aulas anteriores como foi difícil, né, para Pilatos resolver esse problema, porque ele tem ali um homem inocente que está sendo acusado de algo que ele não fez. Existe uma perseguição contra Jesus, contra os seus discípulos, é um problema religioso, mas tudo isso é apenas, assim, como é que eu posso dizer? São só questões periféricas em torno de uma questão central, que é o plano redentor. Pilatos não sabe, né? Por isso que ele está sofrendo desesperadamente. Na última aula que nós estudamos, nós vimos a tentativa de fazer um acordo político, né? Tinha ali um costume religioso, como nós vimos na aula passada, né? Ele queria libertar um prisioneiro que era Jesus, e aí ele tentou dar um induto, né? Falamos sobre isso, explicamos a beça como funcionava. Ele falou assim: vou pegar Jesus, vou levar ali a um local público, vou colocar ele na frente de todo mundo e vou mostrar como o Império Romano ele é clemente, né? Como o Império Romano é misericordioso, e como esse Jesus, que parece tão assustador, né? Nossa, é um problemão, ele vai acabar com a vida dos judeus, mas ele não é nada, né? Ele depende de nós. Nós mandamos prender, nós mandamos soltar, então nós vamos soltar agora para mostrar que esse Jesus é fraco. Mas a tentativa dele foi fracassada, né, Davi? É porque não havia ali alteração na vontade de Deus, né? Como os outros diriam, né? O destino tinha que acontecer daquela forma. Mas o destino, na verdade, é a vontade do nosso Senhor, que é imutável, né? Já estava escrito que Cristo precisaria padecer, e ele queria padecer, porque ele sabia que lá no final haveria redenção daqueles que iriam crer nele, né? Então, assim, a gente vê assim, pelos textos, realmente uma aflição em Pilatos, vê que Pilatos está tentando
pular fora desse barco, dessa confusão, tentando arrumar uma forma de, politicamente, né, que Verdade. ele claramente ele tem um cunho político ali, tentar agradar todo mundo, agradar o povo, agradar o Sinédrio e agradar até o próprio inocente, mas de fato que ele não consegue, porque o povo começa insistentemente a gritar crucifiquem-no, né? E aí ele começa a perceber que ali Exatamente, exatamente. não ia A ter gente, como. a gente nem chegou lá, né? Mas é isso mesmo que vai acontecer, né? Tem uma incitação, né? No primeiro momento ele tenta trocar Jesus por Barrabás, né? Barrabás Isso, é um político, um político. Barrabás é um um bandido. prisioneiro, né? Um criminoso. A gente sabe que ele é criminoso, que a Bíblia assim vai dizer. Então isso não é uma conjectura, né? Ele é um É, criminoso. E como a gente está observando desde as aulas anteriores, Pilatos está inquieto e o que ele quer? Ele quer criar uma circunstância que o favoreça para que ele gere ali uma tranquilidade política, né? Uma solução política que satisfaça o Sinédrio e humilhe Jesus e coloque o Império Romano no seu devido lugar, né? E a sacada é essa, né? Se Jesus fosse libertado por clemência romana, né, por misericórdia romana, então aquela marra, né, de libertador, de Messias, de milagreiro, ia acabar, né, porque ele não é, consegue nem se libertar, né, sozinho. Inclusive lá na frente, quando ele estiver na cruz, né, muitas pessoas vão gritar, vão dizer assim: você salvou tanta gente, né, salve-se a si mesmo. É isso, é uma humilhação pública que eles querem fazer para desmoralizá-lo. Mas, assim, o plano de Pilatos foi para o ralo, né? Porque o povo, na hora, gritou por Barrabás. Eu acho que por essa ele não esperava, né? Que o povo clamasse por um prisioneiro. E aí deu errado, né, Davi? Não é. funcionou. Sim, sim. E a gente falou também um pouco sobre a questão de Barrabás, de sermos todos. Fica tranquilo, o gatinho tá Não, eu louvando aí. vou soltar o gatinho. Fala aí que eu vou soltar o gatinho. Falamos também sobre sermos todos um pouco Barrabás, né? Que é quando Cristo substitui Barrabás ali na condenação, é como, é como acontece conosco. Cristo também nos substitui na condenação. E Barrabás, nós costumamos a olhar Barrabás assim, meu Deus, poxa, como o povo judeu pôde escolher um homem tão vil assim no lugar do nosso Senhor que era inocente. Só que na verdade ali É Barrabás isso ele mesmo. nos representa, né? Isso. Nós somos todos Barrabás, como já Somos falamos todos na última Barrabás. aula, né? Isso. Exatamente. Eu acabei de fazer a mesma coisa, acabei de soltar o prisioneiro aqui, que é o gato, né? Que Barrabás. estava dormindo, eu vou botar no lugar de Barrabás, estava dormindo quando eu acordei, quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei a preparar tudo. Aí ele me acorda no meio da aula, usado pelo inimigo para tentar nos perturbar, né? Mas não vai acontecer. Bom, seja como for, está montado o circo, imagina a cena, né? A povo gritando, incitado pelo Sinédrio, desesperado e querendo Barrabás e querendo que Jesus seja preso, isso e aquilo. Só que Pilatos, né, cara? Pilatos é romano e ele não vai desistir, né? Pilatos não vai desistir, ele vai tentar manter, né, a sua, o seu desejo, né, a sua vontade de libertar Jesus, o que é bem interessante. Até essa insistência de Pilatos também é um movimento divino, uma vez que muitas coisas agora vão começar a se cumprir, vão começar a se linkar com textos mais antigos, com coisas que Jesus falou, em função do que vai acontecer daqui para frente. Aí imagina Pilatos lá matutando, né? Assim, caramba, deu errado esse plano, eu pensei que eu fosse conseguir soltar o cara, né? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Aí Pilatos tem um ato de resistência, e o que, que ele diz? O que ele faz, né? No versículo 1. Mandou açoitar Jesus. Mandou açoitar Jesus. Lê para a gente aí, Davi, Salmo 129, versículo 3. Salmo 129, versículo 3. Achou? Salmo 129.
Versículo 3? Versículo Tá. 3. Os lavradores araram sobre as nossas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Isso, né? Lê de novo aí o versículo 3. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Isso, então, agora eu vou ler Isaías 50, versículo 6, que diz assim: ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Então, como eu falei antes, parece que Pilatos está controlando, né? Parece que ele está regendo ali, e num determinado momento é o Império Romano fazendo acontecer, num outro momento são os religiosos fazendo acontecer, mas como nós acabamos de ver nesses dois textos, no Salmo 129 e no Isaías 50, versículo 6, o que Pilatos vai fazer agora contribui para que se cumpram os textos anteriores. Então, para nós que estamos estudando a Bíblia, mais uma vez é importante repetir o fato de que esse é um plano de Deus em ação. Até falamos semana passada, Davi, lembra daquela pregadora no Instagram dizendo que Jesus morreu porque não tinha o que fazer, né? Você pensa que Jesus queria morrer? Jesus não queria morrer, mas ele morreu porque era o que tinha que ser feito. Se ele pudesse, ele não morreria, né? Falou no Instagram lá para milhares e milhares de pessoas, o que é o contrário do que a Bíblia está nos dizendo. Inclusive, o texto de Isaías 50 vai nos mostrar com clareza que o Messias oferece as suas costas voluntariamente, né, para ser machucado, para ser marcado, né? Bom, o que Pilatos está pensando? A gente não sabe, né? Porque se a gente soubesse o que ele está pensando, nós não seríamos humanos, seríamos divinos, né? A gente não sabe o que Pilatos pensa, mas a gente consegue observar os seus movimentos. Sim. E nos seus movimentos está claro que ele busca contemporizar, né? Primeiro ele diz que Jesus não fez nada, que ele é inocente, depois tenta um acordo público, né? Libera o cara, e agora ele vai pensar o quê? Não sei o que ele vai pensar, mas o que ele vai fazer? Ele vai tentar dar uma surra em Jesus, né? Pegar ele de jeito ali, para tentar minimizar, né? Para ver se minimiza o ódio, né, Davi? De repente, Jesus apanhando bastante, a turma se acalma, né? Davi congelou. Ele está chocado com a violência romana. Não, porque tu fez uma afirmativa, não entendi como se fosse uma pergunta. Você já viu aquele filme Paixão de Cristo, Davi? Cara, já vi, e é terrível, assim, porque eles botaram uma cena bem chocante nessa parte do açoite, né? Botavam Jesus num tronco, e ali davam aquelas 39, se não me engano, chicotadas, porque eu acho que perante ali não podiam ser 40. Aí eles dão 39, e eu acho que dão uma pausazinha, depois começa de novo, né? É bem chocante no filme, né? Você já leu sobre isso? Sobre como os romanos tratavam, né? Como é que eles faziam os açoites, como é que eles chicoteavam? Não. Os romanos faziam açoites, né? Que geralmente eram com 3 pontas, né? Com tiras de couro. Ah, já ouvi falar. Nessas pontas eles colocavam pedaços de metal. De osso, né? Pedaços de ossos de animais, né, para machucar. E vou te falar, quando você lê os textos, né, dos historiadores sobre a maneira dura que os romanos trabalhavam, olha, aquilo que você viu no filme não dá nem para saída. Apesar de ter sido brabo, foi suavizado. Era muito pior. Os caras saíam dessas sessões de açoite totalmente dilacerados. Geralmente o prisioneiro ele era colocado inclinado, né, sobre um tronco ou sobre uma pedra, de joelho, com metade do seu corpo nu. E então os caras iam lá e trucidavam o cara. Muitos historiadores afirmam que os presos às vezes não sobreviviam a essa situação de destruição, uma destruição assim pesada mesmo. O que Pilatos
pretendia com esse tipo de castigo? Ele pretendia deixar Jesus arrebentado, né? E certamente ele ficou arrebentado naquele momento, totalmente mergulhado em sangue. Para quê? Para ver se amenizava a ira, né, dos caras, assim eles vão ficar felizes, né? Afinal de contas, o rei do judeu vai sair daqui triturado. Só que hashtag só que não, né, Davi? O povo queria ver mais, queria sangue. Mesmo sabendo queria que... sangue, cara. Porque Jesus saiu daquela sessão de como é que é a palavra? De tortura. Isso. Saiu de uma sessão de tortura dilacerado, como você usou essa mesma palavra, sabe? Arrebentado, rasgado, sangrando pra caramba. E o povo, mesmo assim, não se conteve, queria mais. É verdade. E vou te falar mais, hein, cara. Outra questão que os historiadores sempre abordam, né, os comentaristas, que é bem pertinente. A questão também da raiva contra o judeu. Porque, assim, aquela província ali, a Palestina, a província onde os judeus estavam, a província romana, é uma província muito problemática. Além das várias tentativas de tomada de poder, como é o caso de Barrabás, né, os desequilíbrios locais, você tem a religião judaica que é mala, cara, o sinédrio é mala, né, eles se acham melhores do que os outros, superiores aos outros, acham que a sua religião é maior, que a sua divindade é maior, eles se colocam numa posição de superioridade tão grande que isso deixa o romano irritado, aborrecido. E aí, cara, já se fala também, né? Nas obras, né, exatamente, já se falam nas pesquisas, né, nas obras, os historiadores já falam sobre antissemitismo, já rolava um ódio, ok? Esses movimentos políticos, históricos, já despertam nas pessoas um ódio muito grande pelo judeu, né? Você vê que é um negócio mesmo de história, né? E aí os romanos vão com tudo, né, cara? Eles vão para pegar Jesus, mas vão com requinte de crueldade. Porque Jesus não era reconhecido, ou chamado, ou identificado como rei dos judeus? Não havia também uma outra parte da população que olhava para Jesus como possível Messias prometido? Seja como rei, seja como Messias, ou seja como um problema, aí os romanos batem com vontade, cara. Pegamos Mas a gente também, agora vamos quebrar ele, bate com vontade. Mas também tem a situação que os torturadores sempre sentem prazer na tortura. Então, poderia ser Jesus, poderia ser qualquer outro ali. Os caras vão com sangue nos olhos mesmo para poder machucar ou matar, né? É prazeroso, né, para esse tipo de gente fazer o que eles fizeram. Isso é muito triste. Quando eu falei dos zelotes, porque muitos... Verdade. Bate com vontade. Muitos tentavam, né, fazer motim, né? Tentavam separar lá o povo, né? Libertar o povo, né? Então, realmente, eles também tinham esse olhar para essa gente como os problemáticos, né? Porque eles estavam ali na cidade principal, né, dos judeus. Exatamente. Aí você vê, pegaram Jesus, quebraram ele, bateram muito, arrebentaram, né? Deixaram ele quebrado e depois fizeram uma coroa de espinhos, né, cara? Coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele. Pô, você vê, os caras pegam um símbolo de libertação, um símbolo de grandeza para muitos, né? Inclusive uma ameaça para outros, torturam publicamente, depois pegam lá uns pedacinhos de madeira, de graveto, transformam num parece até aquelas coisas que a gente bota na porta no Natal, né? É o que? Guirlanda, aquilo que fala, né? Pega aquelas... Parece um ninho, né? Junta aquilo tudo cheio de espinho e mete na cabeça e pressiona e crava na cabeça de Jesus. E ele fica lá, como diz o versículo 2, né? Que ele fica machucado, tece uma coroa de espinhos e meteram na cabeça dele, arrebentaram a cabeça dele. Nossa.
destruíram o cara, sangue no corpo, sangue escorrendo de todo jeito. E se isso não bastasse, se essa humilhação não fosse suficiente, eles ainda colocam em Jesus um manto vermelho para ficar mesmo aquela coisa bem carnaval, né? Bem grotesca, né? Bem satírica, né? Bem zombaria mesmo. Ah, esse que é o rei, olha só, olha a pinta do rei, todo torturado, todo triturado, todo arrebentado, com cabeça furada, mas vestido de púrpura. Tá vendo? Isso é uma situação degradante. Na verdade, assim, tem a questão da tortura com Jesus, mas também tem essa questão de vergonha pública, né? Expor as crenças, né? Expor as esperanças dos judeus publicamente e humilhar todo mundo. Os romanos aproveitam ali para dar uma humilhada geral, né, Davi? Sim, sim. E eles envolvem Jesus nesse manto, né? No filme é bem. É um pouco diferente, né? Na verdade, quando eles colocam um manto sobre Jesus, o sangue começa a cicatrizar, né? No manto. E No filme, né? aí traz até um tipo de alívio, né? Porque uma coisa é você tá jorrando sangue, outra coisa o corpo tá tentando ali sobreviver, né? E Aham. depois quando eles arrancam o manto, que vai arrancando tudo, volta a sangrar. Nossa, terrível, terrível. E olha que, como eu já falei aqui na aula mesmo, essas cenas foram suavizadas, né? Os relatos de tortura são bem piores. Mas para os cristãos, né, isso aí já é chocante, né? Você vê É, aquela dureza, né, aquela agressividade. Né? Se fosse hoje, né, a pessoa ia falar sobre de intolerância, né, Davi? Intolerância religiosa, perseguição, enfim. Os romanos não estão nem aí e Jesus está lá cumprindo, né, o seu papel, né, fazendo aquilo que tem que fazer de uma forma bem objetiva e bem dura, como nós podemos ler nos textos. Daí, mais uma vez, eu quero dizer o que eu já falei em aulas anteriores. Né? Vou citar aquela música que você gosta, Davi, né? Gentilmente me atraiu. Gentilmente nada. Foi pesado, foi brabo, é. foi agressivo, foi duro, foi violento para que o plano redentor prevalecesse. Bom, Pilatos pega Jesus, né? Vejam, estou trazendo a vocês, né, no versículo 4, estou trazendo a vocês para que saibam que não acham nele motivo algum de acusação. Pilatos leva Jesus, essa figura grotesca agora, né, todo arrebentado, sangrado, esculhambado, bota Jesus ali na frente de todo mundo e fala, tá aí o Jesus que vocês disseram que é rei. Olha o rei. Né? Olha o rei que vocês temem. Né? Isso é importante, né, Davi? Porque na cabeça dos romanos, ali na cabeça do público que está assistindo, né, esse rei que entrou, né, pela cidade de Jerusalém aclamado, com os ramos e a população gritando, tal, ele agora está aí parado, inofensivo, né, Davi? Não faz mal a ninguém, né? Porque o olhar humano, né, o nosso é sempre esperar o transcendental se materializar, né? Então, talvez na cabeça ali Exatamente. daqueles do Sinédrio, se ele é Deus mesmo, agora vai explodir tudo aqui, vai ser cena de Hollywood, né? Só que não, É, Jesus se manteve homem em todo o tempo, e naquele momento ali padeceu realmente. Então, quando Pilatos mostra para eles um homem ensanguentado, mostra o seguinte: ó, tá vendo? Isso aqui é uma farsa, né? Se ele era Messias ou não é, pô, libera o cara, né? Mas mesmo assim, eles libera o ainda cara. temiam, né? Eles ainda Libera temiam o cara, que pô. houvesse Olha, algum. olha o que vocês fizeram, olha a pinta do cara, que não faz mal para ninguém, libera o cara. Exatamente, Davi. Sim. Exatamente. É bem isso aí mesmo. Podia até ter o título da aula hoje, né? Libera o cara. Vamos ler, Davi, Isaías 53, versículo 7 e versículo 8.
Isaías 53, versículo 7 e versículo 8. Pode ler para gente. Peraí, rapidinho. Isso. 53, 7 e 8. Vamos lá, que eu vou ler agora. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. Exatamente. Está aí o retrato de Isaías 53 se cumprindo nesse momento, Jesus apanhando calado, né? Como que consegue? Impressionante, né, cara? Calado, né? E aí, essa é a visão de Isaías, né? Profética. Uhum. E essa é a visão romana e dos judeus lá. Tá ele aí, ó, com toda a sua majestade, carregando o manto e a coroa de rei, né? Sendo zombado, humilhado publicamente, destruído, né? Arrebentado, né? Diante do rei ridicularizado, né? É diante desse rei humilhado, diante desse rei destruído, que os cristãos vão se dobrar. Isso é importante, né? Eu quero ressaltar bastante esse ponto na aula, porque também há uma tendência contemporânea em transformar Jesus num herói da Marvel, o que diminui a grandeza de Cristo. Como se nós fôssemos adoradores de uma divindade nórdica, né? De um mito oriental, né? De uma coisa, mas na verdade nós estamos diante do Criador. E o rei divino, o Criador, ele é humilde, ele é humilhado. Mais uma vez, né? A Bíblia vai derrubando essa construção falsa, né? Quase que pagã, de um Cristo que não existe. Jesus fala sobre isso, né? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. O nosso Deus é um Deus humilde, um Deus servo, né? Um Deus que se humilha, um Deus que se entrega, um Deus que doa, um Deus que ama incondicionalmente, que entrega a sua vida voluntariamente. Então não é um herói que vem com um martelo, igual o Thor, né? Voando para destruir os inimigos, como se fosse uma coisa maniqueísta, né? O bem contra o mal. Isso não tem na Bíblia. Na verdade, o que tem é Deus cuidando da criatura e cuida da criatura com o coração quebrantado. Então, esse retrato da imagem, que é um retrato de humilhação para os romanos, que devem estar rindo, né, Davi? Naquele momento, o que deve ter de romano rindo, né? O que deve ter de doutor da lei gargalhando, né? E nós que somos cristãos olhamos para ele e nos curvamos. Por quê? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. É impressionante esse paradoxo bíblico, né? Sim. Sim, a gente percebe que nessa cena, como o plano de Deus não estava em xeque, né? Tinha que acontecer daquela forma. Tinha que acontecer daquela forma. Pois é, e aí Pilatos, no versículo 5, ele solta uma fala que eu acho bastante interessante, né? Ele diz, eis o homem. Olha isso, que coisa legal, né? Coloca Jesus ali na frente do povo, né? Dá o brado, eis o homem, e aí o que ele está fazendo? Ele está contando que nesse momento, né, essa figura, essa imagem vai gerar nas pessoas um sentimento de dor, né? Assim, caramba, como você falou, solta o cara, olha como é que ele está, olha só. Ele é um homem, né? Ele é um homem. Isso é muito legal, né, Davi? Sim. Tem dupla percepção, né? Ele é homem mesmo, é o Deus encarnado, como está escrito aqui no versículo 14 do capítulo 1 de João, né? Vou pedir para você abrir e ler para a gente, João 1,14. Ele é o homem encarnado. Então, essa é uma questão... Ele é o Deus encarnado, perdão. Essa é uma questão que João bate muito no seu texto, né? É o Deus que virou homem, né? Então é isso. Inclusive para essa turma aí que vai dizer que é meio homem, meio Deus, mais ou menos. Não, nesse momento aí Jesus era só Deus, né? Por isso que ele aguentou.
Está aí a declaração bíblica, eis o homem. Lê para a gente aí, Davi, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então é isso. Então, essa declaração de Pilatos, né, eu poderia, assim, numa afirmação totalmente louca, dizer que é uma frase profética. Ele diz, eis o homem, e é isso mesmo, é o Deus encarnado ali diante dos olhos daquela multidão. E eu poderia também fazer um outro paralelo e dizer, eis o homem, olha o estado da natureza humana, arrebentada, machucada, sangrando, destruída, humilhada, é o que a queda fez com o homem, né, Davi? Ao mesmo tempo que é o Deus encarnado, né, como homem diante de nós, você vê também o homem sangrando, arrebentado, destruído, é o que a queda fez com o homem. Então, esse Cristo, esse Deus eterno, se coloca no lugar do homem, substitui este homem aí sangrando, arrebentado, né, moído pelo pecado, e no lugar do homem ele propicia a redenção. Cara, é uma cena escatológica, impressionante. Não, e se fôssemos nós ali, talvez a gente não passasse nem do primeiro açoite, né? Mas Com certeza. O nosso Deus tinha que verter o seu sangue por completo para haver a redenção, né? E assim, realmente, é uma cena terrível. Imagina você ali, vendo aquele homem totalmente ensanguentado, e ele, de forma nenhuma, esbravejou, falou assim, tá vendo, tô fazendo isso por vocês, ou então, eu vou orar agora e Deus vai mandar fogo do céu. Não, como uma ovelha muda, né, ele foi aos seus tosqueadores. Cristo nos amou tanto que ele preferiu se calar, padecer, e fala assim, não, eles vão ver depois, deixa esse tempo ruim que eu resolvo. Exatamente, né? É uma cena escatológica de percepção dupla, muito bacana, as coisas estão acontecendo, e o que Pilatos espera? Pilatos não sabe nada do plano redentor, né? Isso é bem legal. Pilatos é igual o faraó no Egito, lá vendido na história, não tá sabendo de nada, ele é só um instrumento de Deus para a realização do seu plano. Pilatos está esperando o quê? Está esperando que agora, diante dessa cena terrível, trágica, haja um recuo, né? Vai rolar um recuo agora do sacerdote, mas não é o que acontece, né? Ao vê-lo daquela forma, os chefes dos sacerdotes, eles gritam, crucifica-o! Cara, nossa, não basta, não é suficiente, né, machucá-lo, quebrá-lo, ele precisa morrer, Como o próprio sumo sacerdote também, sem saber, já havia dito, né? É necessário que o homem morra. Sim, é porque se você olhar, né, o Sinédrio poderia pegar ele agora todo, o Sinédrio poderia pegar ele agora todo ensanguentado e levar ele para fazer chacota, entendeu? E desmoralizar ele e manter ele vivo só para assim, para poder mostrar talvez para os futuros que se levantariam como falsos messias, né? Ó, tá vendo o que acontece quando alguém vem com a falsa ideologia de que Deus está se encarnando, né? Mas não, eles querem sangue mesmo, querem sangue, né? E aí o efeito foi o contrário, porque na verdade, assim, agora, diante dessa cena, tá provado que Jesus não é de nada, né? Jesus não é de nada, tá provado. Então, já que ele não é de nada, ele não dizia que era filho de Deus, ele não dizia que era Messias, ele não disse isso, não disse aquilo, não disse um monte de coisa. Não tinha tanto poder, né, para curar e tal. Agora ele está impotente, né? Ele está impotente, então o que a gente vai fazer? Vamos acabar. Vamos até o fim. Começou, termina, né? Exatamente, começou, termina. Ele tem que ser levado à cruz. E aí, esse é um movimento de Deus, obviamente. A cruz é uma desonra final, né? uma banalização total de todos e de tudo, e é para a cruz que Jesus tem que ir. O que vai acontecer daqui para frente, Jesus, o Davi? O Pilatos vai ficar desesperado, cara. Ele vai ficar desesperado. Ele vai levar Jesus de volta para o pretório, vai interrogar Jesus de novo para ver se arranca de Jesus uma coisa. Mas sobre isso só falaremos
na próxima aula, né? Nessa aula aqui, a gente termina falando sobre a desonra da cruz, né? Para onde Jesus vai, a desonra final, que é isso que eles querem ver Jesus pregado lá, para que fique claro para toda a população, como você já falou, Davi, que essa brincadeira de Messias tem que acabar agora, né? Não pode ter outra.